Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui com toda a nossa fé, com esperança e com todo amor. E por falar em amor, nessa sexta meditação nós vamos falar da forte ligação que há entre a liberdade que nós temos em Cristo, pelo que ele fez na cruz. Então é uma continuação da quinta meditação, da meditação anterior a esta. Nós vamos continuar falando do que Jesus fez na cruz por nós e da liberdade que isso nos proporciona e a relação que isso tem com amor. Liberdade e amor, liberdade e amor. Porque o Evangelho, ele traz liberdade. O Espírito Santo traz liberdade. Jesus nos libertou. E a religião, ou as religiões, a religiosidade, ela é baseada em regras. Pode ou não pode? Isso é permitido ou não? Isso pode? Isso não pode? Então, o relacionamento na nova aliança, o relacionamento com Deus, é um relacionamento de liberdade. E o que o amor tem a ver com isso? Continue assistindo aqui que você vai entender, tá bom? Hoje eu estou até de pé para falar desse assunto. Eu acredito que falar de liberdade, de amor, falando mais da nova aliança, falando aqui do que Jesus fez na cruz, é um assunto extraordinário e pode ser que essa meditação aqui seja a mais forte de todas que realizamos até agora, ou uma das, né? Como o assunto é forte, então todas as meditações estão sendo proveitosas, estão sendo fortes, porque o Evangelho é forte, a gente está aqui falando dele. Mas eu particularmente estou na expectativa, estou até de pé aqui hoje, que fazendo um teste, para ver como é que fica, e também porque esse assunto está realmente mexendo muito comigo e eu quero compartilhá-lo com vocês. Eu já separei alguns versículos que falam sobre liberdade. Vamos meditar sem pressa nesses versículos, nessas palavras que nós separamos para vocês. O primeiro que aparece aí na tela é o de Romanos capítulo 8, versículo 1, do 1 ao 4. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, nós fomos livres, libertos até das condenações. Pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. É muito forte, meu Deus. Romanos 8, você deve meditar em todo o capítulo 8, tá? E não apenas nesses versículos que nós estamos lendo aqui, mas esses aqui são demais. Por isso, Deus fez, no versículo 3, o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança de natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Então, nós, sem o Espírito Santo, não conseguiríamos, sem o que Jesus fez na cruz. Porque, entenda, se podemos receber o Espírito Santo, se podemos receber uma nova natureza, isso é graças a Jesus, graças ao que ele fez na cruz, porque na cruz ele carregou não só enfermidades, dores, pecados, mas ele aniquilou a natureza humana. Ele, na cruz, nos libertou por completo. Por completo. E quando ele ressuscitou, diz que enviaria o Consolador. Então, o Consolador, que é o Espírito Santo, quando nos rendemos a Jesus, quando cremos, quando assumimos a nossa fé,
Então, a graça dele vem sobre nós, o Espírito Santo vem sobre nós e nascemos de novo. E passamos a viver nessa comunhão, nesse relacionamento muito mais íntimo com a natureza de Deus em nós, com o Espírito de Deus em nós. É aí que está a liberdade, porque nós somos livres não só do pecado, porque a natureza humana não nos deixava, não permitia, o homem não conseguia não ser dominado pelo pecado. Ele não conseguia se dominar. Sem o Espírito Santo, nós não conseguimos nos dominar. Mas entenda todo o processo. Ele morreu, ele aniquilou a natureza humana, ele levou, ele nos perdoou, ele nos deu vida. O castigo estava todo sobre ele. Então, ele ressuscita, envia o Espírito Santo, que agora está em nós, quando nascemos de novo. A luta contra a natureza humana continua, mas agora já não é mais uma luta desigual no sentido desfavorável. Já não é mais impossível agradar a Deus. Já não é mais impossível viver uma vida longe do pecado. Nós erramos, falhamos, repito, a luta contra a natureza humana continua. Enquanto estivermos aqui nesse mundo, enquanto estivermos aqui nesse corpo, né? Enquanto estivermos aqui nesta carne, porém, ela não nos domina mais se nos rendemos a Jesus, se temos uma nova natureza. Então essa é a maior de todas as libertações, assim como a nossa luta, assim como a luta contra a natureza humana, carne, os nossos sentimentos, nossas vontades, a nossa essência pecaminosa, essa natureza de Adão. Assim como a luta contra essa natureza, contra nós mesmos, é a maior de todas as lutas, quando nos rendemos a Jesus e nascemos de novo e recebemos a nova natureza, a natureza do Espírito Santo, nós recebemos a maior de todas as libertações. Aí alguém pode perguntar, mas falando em liberdade, e a liberdade com respeito ao mal? E a liberdade com respeito aos espíritos negativos? Com respeito às maldições? Ela também foi conquistada na cruz. Nós também recebemos essa libertação na cruz. Aí é uma questão da pessoa ler, meditar, entender, ou ouvir, também ouvir. Olha só, é uma questão da pessoa entender. Eu tenho batido muito nessa tecla. Entender. Eu entendi que Jesus levou as maldições. Eu entendi que Jesus despojou os principados, potestades, dominadores e forças espirituais do mal, como está escrito. Ele venceu todo o mal na cruz. Eu entendi que ele triunfou na cruz. Nós estamos falando do que Jesus fez na cruz. Então, se eu me rendo a Jesus, eu creio no que ele fez na cruz, eu creio que o sangue dele me deu vitória, que o sangue dele venceu completamente o mal, então não há necessidade disso que a religião ensina, que os sistemas religiosos ensinam. E existem suas intenções pessoais do porquê, porque isso alimenta o sistema, isso é bom para o sistema, isso mantém o sistema vivo. Então você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, você tem que... É dado vários caminhos para uma pessoa se libertar, quando ela já está livre. É igual quando uma pessoa diz assim, olha, o melhor de Deus está por vir. Não, o melhor de Deus já veio, o melhor de Deus foi Jesus, o melhor de Deus foi seu Filho, o melhor de Deus foi o que Jesus fez na cruz e a vitória que ele teve, ele venceu a morte depois de 3 dias, ressuscitou. O melhor de Deus é Jesus em nós, o melhor de Deus é o Espírito Santo em nós. Aonde há o Espírito do Senhor, está escrito, a liberdade. Vamos colocar esse versículo aí para você.
Essa palavra está aí, ó. Ela é muito clara. Aonde há o Espírito Santo, há liberdade. Por isso que nós falamos na meditação anterior com respeito aos paradigmas. O culto num lugar específico, num lugar certo, o templo, aquela coisa, aquela obrigação, sabe? Essa dependência dos homens da antiga aliança. Porque só um homem ali separado entrava no Santo dos Santos. As pessoas não podiam entrar no Santo dos Santos. Tinha ali o sumo sacerdote, tinha uma pessoa separada para isso. Tinha um dia específico, tinha um local, tinha muitos rituais para serem feitos, 613 mandamentos para serem obedecidos, coisa que nenhum homem conseguia. Então, por isso que está escrito que o fardo de Jesus é leve, porque ele nos libertou disso. Ele nos libertou. Com o Espírito Santo em nós, estamos livres. Nós temos acesso a Deus, sem precisar de um intermediário. Você não precisa de um intermediário. Você não precisa de alguém com uma unção especial, com uma bênção especial, alguém que ora de forma especial, que ora forte. Não! O véu que separava não separa mais. Você pode falar com Deus aí onde você está. Você tem acesso a Deus. E não era assim. Não era assim. Você não precisa mais fazer os sacrifícios de animais, porque ele foi o cordeiro. Você não precisa pegar um cordeiro para sacrificar, porque ele foi o cordeiro. Quando a Bíblia fala no Antigo Testamento sobre os sacrifícios, sobre muito sangue derramado, isso apontava para o cordeiro que faria um sacrifício total, eficaz e definitivo. Definitivo, completo. Nós precisamos ter esse entendimento que o sacrifício de Jesus foi definitivo e completo. Foi eficaz. E os sacrifícios que hoje nós fazemos não são de animais, não são materiais. São sacrifícios espirituais. É o sacrifício de Romanos 12, da nossa vida como culto racional. É o negar a nós mesmos. É o amar o inimigo, é o caminhar mais uma milha, é o perdoar, é o amar não só quem me ama, mas quem me prejudica, é orar por quem me persegue. É o sacrifício da vida. Peço perdão, não sei se está alterando aí a vocês, mas eu estou percebendo, como eu estou em pé aqui, tripé, hoje estou numa posição diferente, então estou vendo que a câmera está balançando um pouquinho, mas eu acho que não está dando para perceber não, mas se tiver, desconsidere isso aí, tá? E o que vale é o conteúdo que nós estamos passando aqui para vocês. Acho que realmente é isso que importa. É um teste que nós estamos fazendo aqui, mas eu queria realmente falar desse assunto de pé, né? Eu fiz um teste porque esse assunto é muito forte. Jesus, ele está em nós através do Espírito Santo. Então, assim, eu falava isso numa outra ocasião. A gente até ora, às vezes ora, eu vou falar por mim, às vezes eu diminui muito, mas às vezes ainda sai. A gente fala assim, ó, Espírito Santo, vem, ou assim, vem Jesus, vem me ajudar, como se ele tivesse, sabe, vindo do alto, ou vindo de algum outro lugar, quando na verdade ele está em mim. Então nós temos que ter mais essa consciência e conversar com ele aqui, ele está dentro de mim. Senhor, o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está em mim, então me inspira, me ajuda, me renova minhas forças. Aí eu vou conversando com ele em mim. Então antes era tudo mais difícil, com tantos paradigmas, com tantas coisas que eram necessárias nós fazermos. Mas Jesus fez tudo para que hoje nós, a necessidade que nós temos agora é crer. É crer que ele fez. É crer que o que ele fez foi suficiente. Eu preciso crer. Eu preciso reconhecer. E quando a gente fala de crer, a gente está falando de assumir essa fé, de uma fé comprometida, de eu me render ao que ele fez. Então, isso nos dá liberdade. Estamos livres do mal, estamos livres de nós mesmos através do que ele fez na cruz, através do Espírito Santo, através do Evangelho.
Nós estamos livres das condenações, livres do passado, livres do que nos acusava. Então a cruz é isso, a nova aliança é isso, o Evangelho é isso, o Espírito Santo é isso, nascer de novo é isso. É claro que, como um bebê, uma pessoa nasceu de novo. Então ela não é que ela recebeu uma nova... É preciso a gente entender isso. Você nasceu de novo, nasceu do Espírito Santo e agora você está completamente transformado e acabou. Agora é só você relaxar, descansar e parar. Não, nós estamos sempre progredindo e sempre aumentando em fé, em amor, em santidade, num processo de santificação, sempre alimentando o espírito para não dar vazão à carne. Então é diário, é um relacionamento. É um relacionamento. E é um relacionamento de amor. Porque agora já não tem mais os ritos, não tem as regras, não tem os rituais, não tem mais o templo, não tem o sacerdote somos nós, o sacerdote é você. Não tem mais tudo que tinha na antiga aliança. E então agora eu vou viver da minha maneira, agora eu vou viver como eu quero, vou viver do meu jeito. Não. É aí que está. É aí que está o ponto X aqui dessa meditação. Eu ia ler aqui os outros versículos, deixa eu concluir aqui, depois coloco mais que nós separamos. Mas o ponto X de toda essa meditação está aqui agora, nisso que nós vamos falar. Quando a gente fala de liberdade, o amor equilibra essa liberdade. O amor não deixa isso virar bagunça. É o amor e o temor. O amor e o temor que não deixa a coisa descambar para um lado das pessoas acharem que agora elas estão livres, né? Livres do mal, livres do pecado, livres de tudo. Então elas podem viver como querem e relaxarem. É o amor, esse é o ponto. O amor e o temor não vão permitir que essa liberdade nos faça relaxar e levar uma vida espiritual relaxada. Pelo contrário, eu sou tão grato ao que ele fez na cruz, eu sou tão grato por ele ter, me libertado de tanto jugo, de tanto peso, me libertado do legalismo, me libertado do mal, me libertado de mim mesmo, me dar essa chance de viver em novidade de vida, salvação. Então, quando eu entendo tudo isso aqui que nós estamos falando, nessas meditações, e a gente tem muito mais, a gente só está no começo, mas quando eu entendo tudo isso, tudo que ele fez na cruz por mim, esse amor, esse profundo amor, esse amor incomparável, então isso vai gerando em mim uma gratidão que gera amor, ou um amor que gera gratidão, uma coisa vai gerando a outra, um sentimento vai gerando o outro. E também o respeito, né, que é o significado de temor. Eu passo a considerar, temor é isso, eu considero, eu reverencio, eu respeito aquele que fez tudo isso por mim, que me libertou. Eu era escravo do passado, escravo do pecado, escravo de mim mesmo, e agora eu estou livre. Sou escravo dele, sou servo dele. Mas essa escravidão me liberta, me traz vida, né? Então ele me libertou de tudo isso, então eu sou grato. Eu respeito ele. Como não respeitar? Eu amo. Como não amar? Só quem não entende, só quem não crê. Porque se uma pessoa entende e crê, ela vai desenvolvendo amor, vai desenvolvendo temor, e esse temor e esse amor é que faz com que ela queira cada vez mais agradá-lo. Então, não tem a liberdade que poderia fazê-la viver de qualquer maneira? Tem. Mas tem o temor e o amor que faz ela fazer, que leva a pessoa a fazer bom uso, excelente uso dessa liberdade dada por Jesus. Eu não sei se está ficando claro. Que o Espírito Santo me ajude, como eu tenho pedido a ele, pedi antes de começar aqui essa meditação, para
passar isso para você. Muitos já sabem, já sabiam disso, outros não. Mas eu espero que o que a gente está falando aqui te liberte da religiosidade, te liberte dessa relação com Deus interesseira, dessa relação toma lá da cá. Não existe isso. Dessa relação, porque é isso que a religião passa. A religião passa isso. Eu vou fazer para Deus, eu vou fazer algo por Deus para que Ele faça por mim. Se eu não fizer, Ele não vai fazer por mim. Mas Ele já fez. Ele fez tudo o que você precisava. Ele nos deu tudo que nós precisávamos. Agora nós devemos crer nisso, reconhecer isso e viver um relacionamento com Ele. Aí talvez você diga, mas e meu casamento, minha família, minha vida econômica, minha saúde, as áreas da minha vida? Então, mas você acha que vivendo uma relação com Ele de amor, sem focar, sem priorizar nessas coisas, mas amando e temendo a Ele, procurando agradá-lo, procurando ter intimidade com Ele, você acha que Ele não vai suprir? Não está escrito, não andeis ansiosos, eu sei que vocês precisam, eu cuido das aves, não vou cuidar de você, eu não vou cuidar de você, você acha que Ele não vai acrescentar? Não está escrito que se a gente buscá-lo, buscar o reino, priorizar, buscar em primeiro lugar o seu reino, a justiça, que Ele acrescentaria as outras coisas? Eu preciso crer no cuidado dEle, eu preciso crer na provisão dEle, eu preciso crer no milagre, mas eu não preciso priorizar essas coisas. Eu não devo priorizar essas coisas. Porque Deus, ele gosta dessa liberdade. Essa liberdade, obviamente, é proposital, porque é nessa liberdade que nós nos conhecemos, é nessa liberdade que se vê quem é quem. É nessa liberdade que a nossa relação com Ele é avaliada, digamos assim. É nessa liberdade. Porque na religiosidade, no interesse, ou no medo do castigo, no medo da maldição, no medo de dar brecha para o inimigo, sabe? No medo da punição, no medo de sofrer algumas consequências, eu não manifesto amor. Ou eu tenho amor e não tenho medo, ou eu tenho medo e aí a minha relação não é de amor. É uma coisa ou outra. Então, se eu me relaciono com amor, não há medo. Medo do diabo? O diabo foi vencido na cruz há mais de 2000 anos. O diabo não vai ser vencido numa corrente que eu faço, numa campanha, num voto, numa coisa que eu faço. O diabo foi vencido há mais de 2000 anos na cruz. Eu preciso entender isso, preciso crer nisso e aí eu tomo posse dessa vitória. A gente precisa amadurecer espiritualmente. E essas meditações vão cooperar para isso. Mergulhando no Evangelho, cada vez mais, que nós vamos amadurecer. É o que eu estava falando, completando até o raciocínio. A gente nasceu de novo, mas a gente a gente nasceu, a gente não nasce andando. Primeiro a gente fica um bom tempo engateando. Antes de engatear, a gente fica até no colo. Depois do colo engateando, depois a gente começa a andar e cai às vezes, ou muitas vezes, depois a gente começa a andar, enfim, há todo um processo. Então esse processo existe, de santificação. Mas a gente precisa evoluir, porque tem gente que ela, por não evoluir, por não mergulhar no Evangelho, é como se ela ainda fosse criança na fé. E uma outra coisa, a gente está falando de mergulhar, né? Mergulhar profundamente, vamos no mais fundo. E tem gente que ela sempre está entrando no mar do Evangelho de boia. Vamos tirar a boia, né? Essas meditações aqui é para tirar a boia, vamos mergulhar. Vamos mergulhar. Vamos mergulhar no Evangelho, vamos continuar mergulhando. Então, eu vou lhe dar um exemplo aqui sobre liberdade.
e tem tudo a ver com o que a gente está falando de religiosidade. Por exemplo, na ausência, nós tivemos aí no momento que eu estou fazendo aqui essa meditação, recentemente, se você está assistindo muito mais para frente, então isso já tem um tempo, mas agora, enquanto eu faço essa meditação, é recente. Um político, um determinado político, ele viajou para onde está havendo uma guerra, né, entre a Ucrânia e a Rússia. Ele foi para a Ucrânia, ou também num lugar próximo. Enfim, ele gravou um áudio que viralizou, que se espalhou, e eu não estou aqui para condená-lo, não tenho esse direito, eu só estou dando um exemplo recente que todos devem ter ouvido ou assistido, ficado sabendo, que ele gravou um áudio e ele fala das mulheres e tal. Eu não vou nem entrar em questões políticas, eu não vou entrar aqui em outras questões, eu vou só usar esse exemplo para uma coisa, para o relacionamento dele com a namorada, tá? A namorada terminou, porque ele, pelo que ele falou no áudio lá, ele elogia as mulheres, fala que não deu tempo, senão ele ia pegar as mulheres lá, que ia voltar para lá e tal. Bem, viralizou para todo o Brasil, a namorada ouviu e terminou. Ele gravou num grupo de WhatsApp e aí alguém do grupo lá vazou o vídeo, vazou o áudio. Muito bem, eu lhe pergunto, se a namorada dele estivesse no grupo, ele gravaria esse áudio? Não. Ele não gravaria. É igual tem homens, né? Vou dar um exemplo aqui também de maridos, homens que namoram ou que são casados, e quando eles estão sem a esposa, outros amigos falam assim, pô, tá sozinho hoje? Cadê a policial? Quando a esposa marca duro, né? Ela fica atenta, fica de olho, alguns costumam chamá-la de policial. Quer dizer, a policial tá aí? Talvez você já tenha ouvido isso, né? Então, aí na ausência da esposa ou da namorada, ele fala, ele olha, ele elogia, ele assovia para outra mulher, ele canta, ele até trai. Mas na presença não. Na presença ele nem vira o pescoço se passa uma mulher bonita. Na presença dela, ele não faz coisas que na ausência ele faria ou faz. O que Deus tem a ver com isso? O que isso tem a ver com a meditação de hoje? Tudo. Tudo. Porque é isso que é a religião. A religião é exatamente isso. Eu faço porque tenho que fazer. Eu não faço porque eu não tenho. Porque alguém me diz que não pode. Né? Não pode. Então isso é muito mesquinho, isso é muito aquém do que Deus quer de nós. Isso não tem nada a ver com relacionamento de amor. São obrigações, são imposições, eu acabo agindo por conveniência. Quer dizer, o patrão saiu, aí eu mexo aqui. Se o patrão tiver, eu não mexo. O patrão saiu, eu faço coisas que ele não gosta. Mas se o patrão chegou, então eu me comporto. Entende? Então eu estou fazendo... eu não respeito a minha namorada. Eu não respeito meu patrão. Eu não respeito minha esposa. Temor é respeito. Eu não tenho consideração, não amo. Eu estou fazendo por conveniência, estou fazendo para não ser demitido, estou fazendo porque eu não quero perdê-la. Eu quero ela e quero as outras, mas quero ela também. Ela é bonita, né? A gente já se relaciona sexualmente, eu não quero perdê-la. Ou então, realmente, eu tenho sentimento por ela, eu gosto dela, mas eu gosto. Mas a gente não está falando de gostar, a gente está falando de amar, de amor, de respeito. E o respeito, ele se dá principalmente na ausência, e não quando a pessoa está vendo presente. É na ausência, ou seja, quando se tem liberdade. Você está livre, ninguém está te vendo, ninguém está te filmando. Ela não está no grupo. Ela não está aqui, você viajou sozinho. Ela não está contigo, e aí? Então,
se eu respeito, se eu amo, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo. É como agora, no momento aqui também que nós estamos vivendo, momento de guerra, tem muita gente, muitos cristãos ficam numa preocupação, muitas vezes neurótica, exagerada, com respeito a muitas coisas. Isso já é a tribulação, vai vir a tribulação, a igreja vai antes, durante ou depois da tribulação? Quem é o anticristo? Será que o anticristo já está agindo? Quem é a besta? Será que agora é a volta de Jesus? Então a pessoa fica nessa preocupação como se ela já não vivesse como uma pessoa que é filha, que é servo de Deus, vive. Porque se eu o amo, respeito e eu me relaciono com ele, é indiferente para mim se é agora ou se é depois. Eu também não temo o fim, eu também não temo a morte, porque a morte não é o fim para mim. Para quem está em Cristo Jesus, não há fim. Como é que eu vou temer algo que não pode me atingir? Porque a morte não pode me atingir. A morte é lucro para quem está em Cristo. Então eu não temo a morte, nem a volta dele. Então tem pessoas que parece que elas vivem, ou literalmente vivem assim. Eu vou me consertar. Agora eu vou voltar para a igreja, porque está tendo essas guerras, já teve a pandemia, sabe? Então, ela não é. Ela ainda está vivendo essa religiosidade, tratando Deus dessa maneira, visando ela sempre se favorecer, visando sua segurança, visando o seu bem-estar. E nesse relacionamento não há amor. Eu vou me apegar com ele porque vai que ele volta. Eu vou me apegar com ele porque vai que eu morra. Eu vou me apegar com ele porque eu não quero ir para o inferno. Então, uma relação, repito, interesseira, uma relação baseada no medo. E aí não tem amor nisso. Vamos pegar com ele porque está tendo guerra aí, vamos pegar com ele porque eu quase morri, e aí na próxima eu posso morrer. E aí eu não estou legal, então eu tenho que ficar bem. Quando uma pessoa já se relaciona com temor e amor, então ela se tem guerra, se não tem guerra, se está piorando, se vai ser agora, se vai ser depois, se ela morrer agora ou se ela morrer amanhã, se ele voltar agora ou voltar depois. Tudo isso para ela é indiferente. Ela vive uma relação diária com ele. Então ela sabe. Ela sabe para onde vai. Ela sabe para onde vai. A relação dela de temor e amor proporciona a ela essa certeza, essa paz. Vamos ler mais alguns versículos que nós separamos aqui para vocês. Realmente, essa questão de liberdade, de amor é muito forte. Gálatas, capítulo 5, versículo 1, diz assim: portanto, permaneçam firmes nessa liberdade, pois Cristo verdadeiramente nos libertou. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Não se submetam novamente à escravidão da lei. Ainda no capítulo 1, no versículo 13, diz: porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade. Não a usem, porém, para satisfazer sua natureza humana. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Quer dizer, servir a Deus, servir uns aos outros. O meu serviço a Deus, ele é medido, ele é avaliado, ele está ligado ao meu serviço ao próximo. Então eu sirvo ao próximo, estou servindo a Deus. Eu sirvo a Deus servindo o próximo. Então tem muita gente que ela não está fazendo bem uso dessa liberdade, porque está faltando amor, porque está faltando temor. Então ela tem gente que entrou numa de que não preciso ir para a igreja, porque o véu foi rasgado, não tem mais o templo, e nós somos o templo, e a igreja somos nós, a igreja somos nós em comunhão. Não, a igreja não é você sozinho, a igreja não sou eu sozinho. A gente tem que ter cuidado para isso não acabar sendo uma questão de ego, de orgulho, sem a gente perceber. E aí a gente acaba
não querendo nos relacionar, não querendo congregar, porque também não quero ser corrigido, também não quero me relacionar com ninguém. Então, esse individualismo, que pode ser até um egoísmo, isso não é evangelho, isso não é de Deus. Então, é servir um ao outro. Esse é o sentido da gente se reunir, porque se realmente não for isso, de um ajudar o outro, de ter um grupo de pessoas que se ajudam, porque existem tantos grupos, existe o grupo do futebol, existe o grupo do trabalho, por que não existe o grupo de uma igreja, um grupo de pessoas que se reúnem no local para ouvir a palavra e adorar a Deus? Isso é saudável, isso é bom. O que não é bom é o que nós falamos na meditação anterior. É você estar debaixo de um sistema religioso que fala para você, isso pode, isso não pode, com regras, que não ensina o evangelho, que não ensina a nova aliança, que ensina muita coisa da Bíblia, mas não ensina o principal da Bíblia, que é o evangelho. Ensina a Bíblia, mas não ensina o evangelho. Então isso não faz sentido, porque aí isso vai dar margem para fazer coisas que não fazem mais sentido. Vamos aqui, como por exemplo, eu vivenciei isso, a Arca da Aliança. Porque a Arca da Aliança representa a glória de Deus. Mas a glória de Deus é o Espírito Santo hoje. A glória de Deus, depois que Jesus foi para a cruz e ressuscitou, ele é o Espírito Santo, que não só está entre nós, mas está em nós. Nós somos hoje essa arca. Então não tem mais arca na nova aliança. Não tem mais arca na nova aliança. Assim como não tem as outras coisas que nós citamos. Se você está assistindo essa meditação e não assistiu a anterior, assista. Tem outras coisas que não tem, e algumas coisas que nós já falamos que não tem na nova aliança. Se você achou que a gente falou muito rápido, não vai faltar oportunidade de nós fazermos outros vídeos, né, outras lives, mensagens. Eu tenho dito, a gente está só no início, é só o início, para a gente poder se aprofundar. Porque, por exemplo, vamos falar da Arca da Aliança, dá para a gente fazer uma live só para falar disso. Vamos falar sobre o dízimo, vamos fazer vídeos somente sobre isso, entende? E outros assuntos, e outras questões, sobre o templo, sobre igreja, sobre congregar, mas leia com calma, releia. Eu já li 2 vezes. Lê de novo. Lê de novo. O que nós colocamos lá no Telegram. Bem, no momento que eu estou fazendo aqui essa meditação, eu recebi uma notícia, você já deve estar sabendo também, que o Telegram parece que vai ficar aí fora do ar, eu não sei por quanto tempo. Não sei se vai ser suspenso. Então, eu estou falando aqui Telegram, mas pode ser que quando você está assistindo, já não seja mais Telegram. A gente passe para o... A gente tem um grupo também no WhatsApp, né? Enfim, se você está assistindo essa meditação, tem 2 textos que eu compartilhei com vocês que devem ser lidos e você deve ler e reler. Um fala de Antiga e Nova Aliança, e o outro fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E no finalzinho do texto fala da importância de congregar. Não é um texto que faz apologia a pessoa não ir para a igreja, não ir para lugar nenhum. Ficar em casa, só orando. Não é. É um texto completo, equilibrado e muito bom. Por isso compartilhei com vocês. Vamos encerrar aqui com mais uma palavra que aparece aí na tela para vocês. 1 Pedro, versículo 16. Pois vocês são livres e, no entanto, são escravos de Deus. Não usem sua liberdade como desculpa para fazer o mal. Muito forte, né? Somos livres do mundo, do pecado, da carne, das maldições, do passado, das condenações, mas somos servos de Deus. Somos servos daquele que nos amou primeiro. Então, essa liberdade não nos dá licença para viver como a gente quer, mas para viver como Ele quer. E é um prazer para nós. Pode ser no início, para a pessoa, impossível. É muito difícil, não dá para mim. Até a pessoa crer e assumir essa fé, que a graça de Deus, o amor de Deus te envolver, o Espírito Santo te envolver de tal maneira que vai passar a ser prazeroso. E aí você vai perceber e sentir que o fardo é leve. Deus te abençoe, Deus te ilumine em qualquer
comentário, dúvida, nos envie. Inclusive, pessoal, curta aqui esse vídeo, compartilhe, convida pessoas para vir mergulhar. Nós teremos mais uma meditação, mais uma ou mais duas, aí a gente encerra, porque assim, eu tô na liberdade. Eu não estou fazendo aquela coisa robotizada, não. Eu falo para o Espírito Santo, olha, eu até falei, penso que vai ter só mais uma meditação para a gente entrar em Mateus 1. Mas se ele me tocar, igual tocou para fazer essa meditação, falando de liberdade, porque isso não estava programado, eu vou fazer. Então, a princípio, realmente a gente só tem mais uma ou duas meditações que nós vamos falar sobre a interpretação da Bíblia, como interpretar a Bíblia. A gente tem bastante coisa para falar interessante sobre isso. Aí depois é Mateus 1. É provável que eu vá dar uma pausa, e é nessa pausa que eu quero, de alguns dias, pedir a vocês que convide, chame pessoas para assistir da meditação 1 até essa, ou até a próxima, até a última, antes de entrarmos em Mateus 1, para a gente entrar. Vamos dar oportunidade para mais pessoas entrar em Mateus 1. Então compartilhe com as pessoas que você ama, tá bom? Familiares, amigos, e deixa aí um comentário se está te ajudando, nos deixa um feedback. Qual dessas meditações, essa foi proveitosa para você? Essa e qual outra? Dessas meditações aí, por exemplo, a gente está na 6ª, né? Dessas 6, quais foram as 2 que mais foram proveitosas para você, que mais te tocou? Deixa aí no comentário ou nos envie no privado. Vamos interagir, vamos conversar, vamos aprender um com o outro, tá bom? Isso é o Evangelho, né? Um ajudando o outro, até mesmo para tirar dúvidas. E se você tiver algo para acrescentar, você pode me enviar. Não sou superior a ninguém, não. E aceito que você envie uma sugestão, uma ideia, talvez uma correção, um comentário, reforçar algo. A gente está aqui para ler, para ouvir você. Ler o que você nos enviar por escrito e ouvir você também, tá bom? Deus abençoe muito você. Um abraço. Essa meditação foi a que nós mais nos prolongamos, mas é importantíssimo que a gente... Estou aqui suando, pessoal. Às vezes eu boto a mão aqui, porque para o áudio ficar bom, né? Eu tiro o ventilador e fico sem ar-condicionado. Imagina, todos os vídeos aqui a gente tem feito isso para poder proporcionar a vocês um áudio um pouco melhor. E vamos em frente. Um grande abraço, até a próxima.